A maioria das pessoas entende o karma como um balancete de boas e más ações, de virtudes e pecados, um mecanismo implacável que decreta que não podemos fugir das consequências dos nossos atos. Mas, na verdade, karma não tem nada a ver com recompensa e punição. Significa simplesmente ação, sua responsabilidade. Não se trata de um sistema externo de crime e castigo, e sim de um ciclo interno que você mesmo cria. O acúmulo de karma é determinado pela sua intenção e pela forma como você responde aos acontecimentos. Com o tempo, alguns padrões de comportamento se cristalizam e você acaba agindo no automático, achando que não tem controle sobre a própria vida. Sadhguru ajuda você a ocupar outra vez o banco do motorista, a deixar de ser um mero passageiro amedrontado e se transformar no confiante condutor do próprio destino. Ao viver com consciência e habitar completamente o momento presente, você será capaz de se livrar desse ciclo. Você verá que o karma pode. Shankaran Pillai comprou um barco por 10 milhões de dólares, um luxuosíssimo iate de 40 pés. E decidiu levar a nova esposa porto-riquenha num cruzeiro romântico pelo oceano. No caminho, o infortúnio os atingiu. O iate bateu num rochedo e naufragou. Enquanto o barco novinho em folha afundava no oceano, Shankaran Pillai e a esposa conseguiram se safar. Eles nadaram para salvar a própria vida e, finalmente, chegaram à praia de uma ilhota próxima, uma faixa de terra arenosa no meio do nada, completamente desprovida de vegetação. Shankaran Pillai e a esposa tinham algumas latas de comida. Sabiam que só durariam poucos dias. Estavam encalacrados. Sem se perturbar, Shankaran Pillai se acomodou numa postura de yoga e assumiu uma expressão serena e espiritualizada. O temperamento da mulher, no entanto, era um pouco mais volátil. "Estamos perdidos", disse ela, chorando. "Não há habitação humana à vista nem sinal de vida por aqui, nenhum animal, nenhuma planta, nada. Do que vamos viver? Como sairemos daqui? Que fim terrível para os nossos sonhos de felicidade conjugal! Que fim terrível para a nossa vida!" Shankaran Pillai continuou sentado na postura de yoga, imperturbável. A mulher estava perplexa. Como consegue ficar sentado assim? Não percebe que estamos condenados? Não vê que vamos morrer? Shankaran Pillai a olhou com calma compaixão. "Querida, não se angustie", disse ele. "O que não lhe contei antes do casamento é que tenho um passado. Consegui um empréstimo estudantil quando estava na faculdade no Tennessee. Quando me formei, fui para Nova York sem pagar o empréstimo. Fui encontrado pelos credores 3 meses depois." E continuou. "Mas consegui escapar deles e fugir para a Califórnia. Lá, comprei um carro. Como ia pedir financiamento, pensei, por que me contentar com um carro pequeno? Decidi comprar um Rolls-Royce com detalhes em ouro maciço, então peguei um empréstimo de 2 milhões de dólares para adquirir o veículo. Como achei que a vida ficaria um tanto difícil para mim por lá, fui com o carro para o Oregon. Mas eles me seguiram até lá também. Depois desse episódio, peguei um empréstimo imobiliário de 5 milhões de dólares. E fui para o México. Mas eles me encontraram lá 6 meses depois. Depois disso tudo, como você sabe, me casei com você e comprei o iate no Texas por 10 milhões de dólares. Ainda não paguei a primeira prestação. Portanto, não se preocupe. Fique calma. Não entre em pânico. Eles vão nos achar. Eles sempre acham." A fé de Shankaran Pillai de que seria achado, ou mais exatamente, a constatação de que nunca escaparia dos credores, é um fenômeno que o resto do mundo conhece por outro nome. Karma. A base inescapável da nossa vida. Um mecanismo que decreta que não podemos fugir das consequências das nossas ações. O ciclo que parece nos seguir sombria e inexoravelmente aonde quer que vamos. Embora tenha origem indiana, a palavra karma invadiu todos os dicionários. Não é apenas o tema de livros de metafísica e de tratados acadêmicos. É na verdade um termo que se infiltrou nos léxicos do mundo inteiro, do campo esotérico à cultura pop. Como essa palavra sânscrita foi parar em todos os idiomas do planeta? Como explicar sua extraordinária popularidade, sua capacidade de sobreviver ao longo de séculos? Há muitas maneiras de explicar esse fato. Talvez a principal seja apenas esta: o karma é o único conceito que aborda a perplexidade humana diante do sofrimento. É a única lógica que explica a aparente arbitrariedade do mundo em que vivemos. De que outra maneira entender a onipresença da angústia humana?
Como explicar os horrores da ação humana, o sentido da vida, acima de tudo, como vivê-la? Falo, portanto, a partir da experiência direta, não de um conhecimento em segunda mão. Por isso, minha abordagem do karma não é nem nunca foi a de um estudioso. Quando falo de karma, não estou me baseando na doutrina. Eu me baseio na percepção. O conhecimento conceitual é o caminho do acadêmico. O conhecimento perceptivo é o caminho do yogi. O que é o karma? Como se acumula? O que faz a máquina funcionar? Quando todo esse ciclo maluco e complicado começou? É para aqueles que não procuram meros manuais do usuário, mas um vislumbre do próprio mecanismo da roda kármica. Este segmento examina como a roda passa a existir e ganha ímpeto. Ele o leva passo a passo ao tema do karma, o que é, como se acumula, as muitas maneiras como a personalidade humana é formada, o reservatório incrivelmente vasto da memória que cada indivíduo leva consigo, o papel da volição, os modos sutis pelos quais o karma se adere a nós mesmos quando buscamos nos libertar dele. Em geral, os buscadores espirituais querem se livrar do karma, mas é importante lembrar que ele não é nosso inimigo. Não é necessário eliminá-lo completamente para termos uma vida de bem-estar. Na verdade, não conseguiríamos viver sem karma, pois a vida humana é sustentada por ele. Mas, ao mesmo tempo, o karma pode ferir e se emaranhar profundamente se não aprendermos a lidar com ele. E, no entanto, o sistema yógico não tem mandamentos. Ele deixa você livre para escolher se quer gerar karma positivo para o futuro, distanciar-se do seu estoque kármico ou dissolvê-lo completamente. Mesmo à medida que este livro for explorando e delineando essas várias possibilidades, a escolha é sua. Se seu pé é constantemente esmagado pela mesma roda, o problema não está na roda. O problema é você não ter ideia de como lidar com ela. A meta deste livro não é reinventar a roda, mas sugerir maneiras de usá-la alegremente rumo ao destino escolhido, em segurança e com o conhecimento de que você está no controle da sua própria jornada. O karma consiste em tornar-se a fonte da própria criação. Ao tirar a responsabilidade dos céus e colocá-la em si mesma, a pessoa se torna o verdadeiro criador de seu destino. No assento do motorista. Aconteceu. Certa vez, o Papa foi aos Estados Unidos. A programação era intensa, com compromissos em várias cidades. Um dia, ele por acaso estava na Louisiana, numa limusine alongada com chofer, o carro que melhor demonstra a habilidade típica dos americanos de esticar uma limusine até o limite. O Papa ficou entusiasmado, porque nunca tinha conduzido um carro daqueles, então pediu ao chofer: "Eu gostaria de dirigir." Como o chofer poderia dizer não ao Papa? Ele respondeu: "É claro, Vossa Santidade." Assim, o Papa assumiu o volante, e o chofer se sentou atrás. O Papa começou a gostar do carro, e o pé pesou no acelerador. Alcançou 140 km por hora, depois 160 km por hora, sem se dar conta de que ia depressa demais. A polícia da Louisiana, famosa pelo rigor com o limite de velocidade, logo entrou em ação. Quando viu as luzes piscando atrás de si, o Papa desacelerou a limusine e parou no acostamento. O policial desceu do carro, e com todo cuidado, com a mão na coronha da arma, se aproximou lentamente. Olhou pela janela. Viu que era o Papa em pessoa dirigindo. Espiou o banco de trás e viu outra pessoa sentada lá. "Espere", disse ele. O policial voltou ao seu carro, pegou o rádio e chamou o chefe de polícia. "Capitão, peguei um peixe grande." "Ah, é? Quem?" "Bonnie e Clyde." "Não, alguém bem maior." "Caramba, você pegou Al Capone." "Não, alguém muito, muito maior." "O que, você acha que pegou o próprio presidente dos Estados Unidos?" "Não, alguém muito maior." "Ora bolas, quem pode ser maior do que o presidente dos Estados Unidos?" "Quem você pegou?" O policial respondeu. "Não sei, mas o motorista dele é o Papa." Isso nos leva ao X da questão: a maioria das pessoas não faz ideia de quem está dirigindo o carro delas. Olhe à sua volta. Pergunte-se quantas pessoas você conhece que vivem com alguma compreensão real dessa locomotiva maluca chamada vida. A maioria age como peões passivos que estão de carona, sem saber como a máquina funciona, de onde vem o octano, como controlar a direção e a velocidade, acima de tudo, quem é o chofer. Falam de livre-arbítrio, liberdade e independência.
mas tem pouco ou nenhum controle sobre a própria vida. Seu destino é algo que criam inconscientemente. Bem-vindo ao karma, uma dimensão que coloca você diretamente de volta ao lugar de onde não deveria ter saído, o assento do motorista. O que é o karma? Literalmente, a palavra significa ação. Infelizmente, a maioria das pessoas entende as ações dividindo-as entre boas e más e vê o karma como um balancete de méritos e deméritos, virtudes e pecados. Uma auditoria da vida, por assim dizer. Para outros, é um livro-caixa mantido por algum contador divino que premia algumas pessoas com a bem-aventurança celeste e condena outras a um mundo inferior ou ao bucho de alguma máquina de reciclagem que as cospe de volta neste mundo para sofrer mais um pouco. Isso não é apenas falso e absurdo. É trágico. Essa noção criou gerações de seres humanos confusos e amedrontados que usam a palavra indiscriminadamente, sem nenhuma ideia do que ela significa. Além disso, criou-se um tipo de fatalismo que paralisou vastos segmentos de pessoas e foi usado para validar injustiças sociais e vários tipos de tirania política. Também levou a muita filosofia espúria, a debates acadêmicos vazios e, é claro, promoveu o mercado das previsões do futuro. Vamos então destruir o primeiro mito. Na realidade, karma não tem nada a ver com recompensa e punição. Não tem nada a ver com algum auditor despótico lá no alto, trabalhando com dispositivos primitivos de vara e cenoura. Não tem nada a ver com um Deus bondoso lá no céu. Nada a ver com retaliação divina. Nada a ver com virtude e pecado, bem e mal, Deus e o Senhor Lúcifer. Karma significa simplesmente que criamos o modelo da nossa vida. Significa que somos os criadores da nossa própria sorte. Quando dizemos, este é meu karma, na verdade estamos dizendo sou responsável pela minha vida. O karma consiste em tornar-se a fonte da própria criação. Ao tirar a responsabilidade dos céus e colocá-la em si mesma, a pessoa se torna a verdadeira criadora de seu destino. O karma é a base natural de toda a existência. Não é uma lei imposta de cima. Ele não nos permite terceirizar a responsabilidade nem culpar nossos pais e professores, o país, os políticos, os deuses, nossa sina. Ele torna cada um de nós diretamente responsável pelo nosso próprio destino, e, acima de tudo, pela natureza da nossa experiência de vida. Portanto, a única pergunta relevante aqui é: você está preparado para o karma? Está preparado para conhecer uma dimensão tão empoderadora que lhe diz que você é plenamente capaz de tomar nas próprias mãos as rédeas da sua vida? Sua experiência da viagem nunca mais será a mesma. Mas é importante lembrar uma coisa. O karma não é uma doutrina. Você não ganha um biscoito ao se inscrever nem recebe uma nota ruim se não acreditar nele. O karma não é um credo, uma escritura, uma ideologia, uma filosofia ou uma teoria. É simplesmente o jeito como as coisas são. É um mecanismo existencial. Como o Sol, funciona quer você reconheça ou não a sua existência, quer você o venere ou ignore. Ele não está atrás de um fã-clube. O karma simplesmente faz com que você deixe de ser o passageiro apavorado no banco de trás e se torne um motorista confiante, encarregado do volante, navegando com alegria pela rota do seu próprio destino. O ciclo kármico. Para se tornar motorista em vez de passageiro, no entanto, é preciso conhecer algumas regras básicas sobre o funcionamento do mecanismo kármico. Em primeiro lugar, vamos esclarecer um mal-entendido fundamental. Embora signifique ação, karma não se refere necessariamente a atos físicos. Não se refere necessariamente ao que você faz no mundo exterior, sejam atos de caridade, sejam de mesquinhez. Karma é ação em 3 níveis: corpo, mente e energia. Tudo o que você fizer nesses 3 níveis deixa um certo resíduo ou impressão em você. O que isso significa? É bastante simples. Seus 5 sentidos coletam dados do mundo exterior a cada momento de sua vida. Você é literalmente bombardeado por estímulos a todo instante. Com o tempo, esse volume enorme de impressões sensoriais começa a assumir um certo padrão distinto dentro de você. Aos poucos, esse padrão se transforma em tendências comportamentais. Um conjunto dessas tendências enrijece com o tempo e se torna o que você chama de personalidade, ou aquilo que afirma ser sua verdadeira natureza. Funciona ao contrário também. A sua mente molda o modo como você experiencia o mundo que o cerca. Isso se torna seu karma, uma orientação para a vida que você criou para si mesmo com relativa inconsciência. Você não está ciente de como essas tendências se desenvolvem.
Mas o que considera ser você é só um acúmulo de hábitos, predisposições e tendências adquiridas ao longo do tempo sem estar consciente do processo. Vejamos um exemplo simples. Algumas pessoas podem ter sido crianças alegres, mas hoje são adultos infelizes. Fatos da vida talvez tenham desencadeado essa infelicidade. Na maioria dos casos, porém, as pessoas não fazem ideia de como ou quando adquiriram essa persona. Se tivessem criado a própria personalidade de forma consciente, teriam construído a si mesmas de um jeito bem diferente. Mas, em algum ponto do caminho, por seguirem os ditames de suas reações e tendências não examinadas, a infelicidade crônica se tornou a característica que as define. Em outras palavras, o karma é como um software antigo que você escreveu para si mesmo inconscientemente. E que você atualiza todos os dias, é claro. Dependendo do tipo de ação física, mental e energética que realiza, você escreve seu software. Uma vez que isso acontece, todo o sistema passa a funcionar de acordo com ele. Com base nas informações do passado, certos padrões de memória se tornam recorrentes. A partir daí, sua vida fica habitual, repetitiva e cíclica. Com o tempo, você se vê enredado em seus próprios padrões. Como acontece com tantas pessoas, é provável que você não saiba por que determinadas situações se repetem na sua vida interior e exterior. Isso acontece porque esses padrões são inconscientes. Com o passar do tempo, você se transforma numa marionete de seu passado acumulado. A vida de muita gente, por exemplo, é dominada pelo abuso de comida ou de drogas. A dependência química certamente desempenha um papel aqui, mas o principal problema é que essas pessoas estabeleceram um padrão recorrente na própria vida. Por mais que tentem sair dele, acabam caindo de volta na armadilha. Quando o software kármico não é conscientemente reescrito, a regularidade do padrão faz parecer que ele é imposto de fora, e não iniciado de dentro. Mas esse software não é uma sina a ser suportada. Ele pode ser reescrito, abandonado ou afastado, como veremos mais adiante. O mecanismo kármico é incessante. Toda flutuação mental dentro de você cria uma reação química que provoca uma sensação física. Essa sensação, por sua vez, reforça a reação química, que então fortalece a flutuação mental. Com o tempo, seu próprio aspecto químico é determinado por uma série de reações inconscientes a estímulos mentais e sensoriais. Agora, ao simplesmente pensar em algo que o entusiasma, você pode realmente experimentar determinadas sensações no corpo. Isso pode ser verificado empiricamente. Hoje sabemos que o ser humano é um organismo psicossomático, que tudo o que acontece na mente é imediatamente gravado no corpo como um processo químico. Quando você pensar em montanhas, por exemplo, sua química reagirá de um jeito, quando pensar em tigres, reagirá de outro. Assim, para cada minúscula flutuação mental, há um certo tipo de reação química e sensação. Talvez você nem tenha consciência disso, a menos que as sensações se tornem agudas. Todas essas sensações ficam registradas e, com o tempo, se tornam um modelo de sua mente inconsciente. Portanto, você é um repositório vivo de memória kármica em níveis dos quais não tem consciência. Hoje, pesquisas demonstram que os traumas psicológicos e emocionais podem contribuir para o risco de problemas de saúde física e mental. Dizem que a angústia mental pode causar problemas cardíacos. Nada disso é novo. As pessoas sempre souberam que, quando passamos por turbulências psicológicas, ficamos com o coração partido. Tudo isso acontece porque a química do corpo muda ao longo do tempo como resultado da flutuação mental e emocional constante. É um círculo vicioso. Se você toca uma única vez o firmamento da sua mente, as ondulações resultantes são suficientes para durar várias vidas. A mente é um processo que toma impulso sem nenhum auxílio da sua parte. Talvez você tenha notado que, quando tinha 18 anos, em geral era capaz de não dar muita bola às dificuldades e seguir em frente. Essa habilidade diminuiu aos 30. Aos 45, muitas coisas pareciam incomodá-lo. E, aos 60, você acha quase impossível dar a volta por cima, adaptar-se e seguir adiante. Essa mentalidade é generalizada, você vê isso acontecendo em toda parte. Com 18 anos, as pessoas costumam se sentir ansiosas em relação ao futuro. Com 70, mesmo com quase toda a vida atrás de si, elas ainda se preocupam. Tornaram-se tão habituadas a isso que se preocupam sem razão nenhuma. Isso ocorre porque o ciclo que vai da flutuação mental à reação química e à sensação, que, por sua vez,
produz uma reação química que leva de novo a uma flutuação mental, tomou ímpeto. Com o tempo, isso causa um impacto cumulativo sobre a memória genética e celular, assim como sobre o sistema energético. A mente inconsciente, portanto, é uma imensa biblioteca de memória kármica. Você acharia essa informação muito útil se a estivesse abordando conscientemente. O problema é que ela se manifesta o tempo todo sem a sua permissão. Você se sente um verdadeiro caos porque está o tempo todo tocando aleatoriamente seu teclado psicológico. Pense num CD com músicas gravadas. O disco é como seu corpo, seja físico, mental ou energético. A música é análoga à impressão registrada no seu corpo. Só que, agora, a música é apenas uma pequena impressão em um disco compacto. Mas, quando põe um CD para tocar, você não experiencia o disco, você experiencia a música. Com o karma é a mesma coisa. Você não experiencia ativamente seu corpo energético, mental ou físico. Você só escuta a música. E não pode pará-la. Você vivencia suas marcas e impressões kármicas o tempo todo. E não pode detê-las. O tédio e a tirania do karma. O nível em que a compulsividade do karma opera pode surpreendê-lo. Quando você entra num auditório ou sala de conferências, o assento que escolhe parece ser uma decisão tomada livremente. Mas muitas vezes há algum nível de compulsão kármica envolvido. Se comparecer à mesma sala de conferência ou auditório nos 5 dias seguintes, você poderá notar que provavelmente vai se sentar no mesmo lugar todos os dias. Muitos anos atrás, quando eu estava treinando professores para difundir meu programa de engenharia interior em diversos lugares, os novos instrutores costumavam perguntar: Sadhguru, que tipo de indagações os alunos costumam fazer? O que podemos esperar e como lidar com elas? Então fiz para eles um gráfico com o formato da sala e disse: vejam, se uma pessoa vier e se sentar aqui, esse é o tipo de pergunta que vai fazer. Se o participante se sentar ali, é isso que vai perguntar. Agora, é claro que havia exceções. Quem chegasse atrasado poderia escolher um lugar com base apenas nos assentos disponíveis. Mas, 90% das vezes, aconteceu exatamente como eu disse. O karma é previsível assim. Portanto, o karma não é um sistema externo de crime e castigo. É um ciclo interior gerado por você. Esses padrões não oprimem você de fora para dentro, mas de dentro para fora. Lá fora, pode até ser um novo dia. Talvez você tenha um novo emprego, um novo lar, um novo parceiro na vida, um novo bebê. Pode até mesmo estar num novo país. Mas, internamente, está experienciando os mesmos ciclos, as mesmas oscilações internas, as mesmas mudanças de comportamento, as mesmas reações mentais, as mesmas tendências psicológicas. Tudo mudou, exceto a sua experiência. Você pode continuar mudando o ambiente externo, mas nada vai dar certo, porque você não descobriu como mudar seu karma. Parece existir outra coisa controlando você. Parece que é outra pessoa que está dirigindo o seu carro. Para todas as outras criaturas deste planeta, as dificuldades são essencialmente físicas. Quando comem bem, elas estão bem. Mas os seres humanos são diferentes. Para os humanos, quando a barriga está vazia, há apenas um problema, mas, quando a barriga está cheia, há uma centena de problemas. Você pode falar em liberdade, mas fica embelezando as próprias limitações o tempo todo, sem ter a menor consciência disso. Mesmo quando exalta o valor da independência, tudo em você, não só sua aparência e o jeito como se sente ou pensa, mas até o modo como se senta, anda ou para em pé, é determinado pelos seus padrões do passado. Não esqueça que, além de inconsciente e compulsivo, o karma também é profundamente cíclico. As informações kármicas dentro de seu sistema estão codificadas em diferentes tipos de ciclos. O maior deles é o ciclo solar, porque tudo que é animado ou inanimado neste sistema solar é profundamente influenciado pelo Sol. Nosso planeta não é exceção. O ciclo solar é um período de 4.356 dias, cerca de 12 anos. Quem vive de acordo com o ciclo solar leva uma vida de muita saúde, bem-estar, alinhamento e mínimo atrito. À medida que a duração do ciclo kármico diminui, a vida vai ficando cada vez mais desequilibrada. Quando a sua vida funciona em ciclos de 3 ou 6 meses, você está num estado grave de desequilíbrio psicológico. As mesmas reviravoltas interiores ou situações da vida vão se repetir de tantos em tantos meses.
Quando a sua vida é determinada por um ciclo de 28 dias, o ciclo lunar, que também é o mais curto, você pode ser considerado perturbado ou psicótico. A palavra lunático, como se sabe, vem da palavra lunar, e não é à toa. No entanto, é preciso lembrar que o ciclo kármico não tem nada a ver com o ciclo reprodutivo do corpo feminino. Agora, se não rompermos esses padrões internos e externos, nada de novo vai acontecer. Talvez você tenha notado que, quanto mais sucesso alcança, mais frustrado fica, porque em algum ponto inconsciente percebe que simplesmente está andando em círculos. Você pode até ter aprendido a percorrer o ciclo, mas não está livre dele. Com as práticas do yoga, a pretensão é avançar rumo ao ciclo solar para garantir equilíbrio e estabilidade. Talvez você não seja capaz de mudar as ações do passado e o karma mental e emocional que acumulou, mas não continue escorregando em ciclos curtos. Você não veste mais o karma como uma roupa justa, você aprende a usá-lo com folga. Você o mantém à distância. O problema é que as pessoas não percebem até que ponto o karma é tenaz. Você pode sofrer um acidente e morrer, mas seu karma não será destruído. Pode quebrar a cabeça e espalhar os miolos, mas o karma continuará. Isso mostra quão resiliente, incansável e sutil é o mecanismo kármico. E é por isso que, em geral, libertar-se do ciclo parece uma possibilidade tão remota. A tradição do yoga nos diz que, além do corpo físico, Annamaya Kosha, cada ser humano tem um corpo mental, Manomaya Kosha, e um corpo energético, Pranamaya Kosha. Além disso, também tem corpos mais sutis, conhecidos como corpo etéreo, Vijnanamaya Kosha, e corpo de bem-aventurança, Anandamaya Kosha. Mas o acúmulo de karma acontece essencialmente no nível dos três primeiros corpos, físico, mental e energético. Portanto, mesmo que destrua a mente e o corpo, sua energia de vida continuará a carregar a impressão kármica, como o disco rígido de um computador. Os sistemas de backup são tão eficientes que, mesmo que perca o corpo ou a mente, nem assim você perde seu karma. No entanto, não importa o volume de karma que você tenha. No momento em que começa a pisar nas dimensões mais sutis dos corpos etéreo e de bem-aventurança, seu karma já não pode tocá-lo. A lei de causa e efeito só funciona nos níveis físico, mental e energético. Para além disso, não tem qualquer impacto. No momento em que começa a ter um gostinho do divino, por assim dizer, seu karma já não tem nenhum domínio sobre você. Exploraremos isso mais extensamente na segunda parte deste livro. Houve um tempo em que os seres humanos escreviam em placas de pedra. Das placas de pedra passamos às folhas, depois aos livros. Dos livros, passamos às fitas cassete e aos CDs. Agora chegamos à era do microchip. O que podia ser armazenado em 1 milhão de placas de pedra está agora codificado no menor pontinho imaginável. Não vai demorar para a tecnologia dar um jeito de armazenar informações em energia pura. Talvez isso ainda não tenha se manifestado na tecnologia moderna, mas acabará acontecendo. Digo isso não por algum conhecimento tecnológico, mas porque sei como o mecanismo interior funciona. O atômico e o cósmico, o individual e o universal se espelham em todos os níveis. Neste momento, a mesma eletricidade que alimenta sua lâmpada se torna luz, a mesma eletricidade que alimenta seu ar-condicionado se torna ar frio, a mesma eletricidade que alimenta o microfone se torna som amplificado. Não é porque a eletricidade seja inteligente. É simplesmente o mecanismo do aparelho. Mas virá o dia em que teremos eletricidade inteligente. Seremos capazes de carregar a memória diretamente na energia da eletricidade para que a própria corrente elétrica já venha com intenção. Ela terá informações para se comportar de maneira específica e tomar certas decisões. Talvez esse dia ainda esteja longe, mas não tenho dúvida de que caminhamos para lá. Quando inicio grupos de pessoas num processo espiritual, as energias de cada uma se comportam de um jeito diferente, dependendo de suas informações kármicas. Embora o mesmo processo seja oferecido a todas, a resposta energética de cada uma depende do tipo de karma que ela carrega. O corpo energético responde de acordo com o tipo de software gravado nele. É por isso que a resposta de duas pessoas a uma iniciação nunca é a mesma. Em resumo, o karma opera em muitos planos diferentes. Você não pode eliminá-lo pela doença física ou por acidentes, demência, psicose ou morte. E você pode notar que mesmo as pessoas que sofrem de transtornos mentais não se comportam do mesmo modo. A estrutura kármica delas pode estar fora de controle, mas ainda governa o modo como se comportam. A menos que você afrouxe as amarras do karma,
não há saída. Esse é o tédio e a tirania mortal da rotina kármica. Também é por isso que as pessoas, desde tempos imemoriais, buscam algo mais, mesmo sem saber o que. Essa condição recebeu muitos nomes: tédio, descontentamento existencial, mera ansiedade, inquietação. É a sensação de não viver a vida a todo vapor, de não entender seu propósito, seu começo ou seu fim, sua direção ou a fonte de sua propulsão. É o antiquíssimo ressentimento humano em relação à impotência, à limitação. O cheiro das amarras. Como vimos, tudo o que você faz com seu corpo, sua mente ou sua energia deixa uma determinada impressão. Essas impressões tomam a forma de tendências, que por sua vez têm sido tradicionalmente descritas na Índia com uma palavra maravilhosamente adequada: vasana. Literalmente, vasana significa cheiro. Esse cheiro é gerado por um vasto acúmulo de impressões causadas por suas ações físicas, mentais, emocionais e energéticas. Dependendo do tipo de cheiro que emite, você atrai para si determinados tipos de situação na vida. Pense numa flor. A flor tem um certo tipo de vasana. É essa fragrância que atrai determinados tipos de vida até ela. A flor não se locomove nem tem volição, mas, por causa da sua fragrância, pode ser escolhida para ser adorada no santuário de um templo. Na verdade, graças ao seu vasana, ela ganha acesso a locais onde poucos seres humanos têm permissão de entrar. Não é tão diferente assim com os seres humanos. Nesse caso, a palavra cheiro não significa odor. Não há nenhum julgamento de valor agregado à palavra. Ela simplesmente significa que, ao exalar um tipo específico de vasana, a existência garantirá que você vá parar em determinados lugares em determinadas horas. Ao exalar outro tipo de vasana, a existência garantirá que vá parar em outros lugares. Assim, o que se move em sua direção e também o que se afasta de você são determinados pelo cheiro que você emana. É claro que o seu vasana depende inteiramente do tipo de memória residual ou conteúdo kármico que você carrega. Isso funciona de maneiras sutis. Talvez não tenha consciência disso, mas, na vigília e no sono, você está exercendo o seu karma. Um simples padrão de pensamento pode fazer você agir de modos específicos. Se você fica pensando em filmes, por exemplo, ou talvez numa determinada estrela de cinema, é muito provável que encontre na multidão uma pessoa específica que tem essa mesma paixão. Talvez você não veja os outros, os que amam livros, meditação ou outra coisa qualquer. Se houver 1000 rostos à sua frente, é provável que seu vasana atraia alguém com tendências semelhantes. Existem maneiras de fazer certos sadhanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extasiantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrósia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica,
e funciona bem. O desespero no organismo acaba. O desespero na mente acaba. Então, ambrósia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o Amruta dentro de você, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. Eu te amo significa, acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como, você sabe, Ali Baba e os 40... Abra-te sésamo significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo. Elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é.
Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou? Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar, então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim? Isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo? Isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Porque, afinal de contas, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se você tivesse... Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado, geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Então, é que
Sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. É que, quando fisicamente se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso, nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é: o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa. Essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como Ananda, ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de Ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar, isso não te liberta. Porque isso não é Ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer? Por favor, veja isso. Apenas aquele que está constantemente disposto a morrer, a cada momento da sua vida, apenas aquele irá conhecer a vida. Porque, se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra, esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra, elas são uma dentro da outra, por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso.
Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram: "A queda te machucou?" Ele disse: "Seus idiotas, não foi a queda, foi a parada." Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? As secreções da pineal, na terminologia iógica, é chamada de amruta, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e belo. Não é a sexualidade que a limita, mas a identificação excessiva com a fisicalidade que a limita. Se você faz dela algo muito grande, você se tornará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse: "Ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você." Mas o homem perguntou: "Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual?" Então, o médico perguntou: "Pensando sobre ela ou sonhando com ela?" Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer, para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que, se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor,
Eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo. De qualquer forma irá cair, não é? Sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! E para aquele que tomou o controle do tempo, para ele, o universo inteiro é uma doçura de compaixão. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, a vida ficou um pouco complicada. Se você tivesse chegado aqui como qualquer outra criatura neste planeta, estômago cheio, vida estabelecida. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, centenas de problemas. Então, o que chamamos de vida aqui é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Esta combinação de tempo e energia, infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende a lidar com ela de maneira descontraída e maravilhosa. Um obstáculo atrás do outro, tudo é um problema. Quando você é uma criança de colo, você tem problemas com fraldas. Quando você se torna um adolescente, você tem problemas hormonais. Quando você chega à meia-idade, existe uma crise. A velhice é horrível. Cada fase da vida, as pessoas encaram isso como algum tipo de problema. Claro, a morte é um problema sério. Portanto, esta combinação de tempo e energia, devemos entender a natureza daquilo com que estamos lidando. O tempo, por sua própria natureza, é assim. Você faz algo, ele passa. Se você não fizer nada, ele passa. Você não precisa forçar, é o que eu estou dizendo. Olá? Enquanto você está sentado aqui, ele está passando. Você está fazendo várias coisas, ele está passando. Você não faz nada, ele passa. Você está acordado, ele passa. Você está dormindo, ele passa. Mas sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Como segurar o tempo? As pessoas estão falando sobre gerenciamento de tempo. Você alguma vez já gerenciou o tempo? Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo o tic-tac. E o que está fazendo o tic-tac não é um relógio. O que está fazendo o tic-tac é a nossa própria vida. Olá? Desde que eu entrei. Você está 2 minutos mais perto de seu túmulo? Sim, você está. Eu também. Essa é a natureza do tempo. Qualquer coisa que você faça ou não faça, faça o que você quiser. Mas você não é capaz de fazê-lo voltar para trás, ele está apenas avançando. Acontece que, se você está feliz, ele parece passar muito rápido. Se você está infeliz, ele vai passar muito devagar para você. Você já notou isso? Em um determinado dia, você está muito feliz. 24 horas passam voando. Agora você está deprimido. 24 horas parecem uma eternidade para você. Sim ou não? Portanto, apenas pessoas miseráveis têm uma vida longa. Se você é uma pessoa alegre, é uma vida breve. Se você é uma pessoa em êxtase, é só um momento, puf, ela acaba antes que você saiba o que está acontecendo. A vida passou tão rápido que nem mesmo o meu corpo percebeu que o tempo passou e ainda está. Eu não percebi que o tempo passou. Este é o 30º ano da Isha. É o 30º aniversário da Isha Foundation. E eu nem posso acreditar, 30 anos. Parecem 3 dias em minha experiência. E nesses 3 dias ou 30 anos, meus compromissos são... Singapura é como férias para mim. Eu só venho para jogar golfe
Do contrário, meus compromissos são loucos, ok? Todos os dias, no mínimo 20 horas, nós estamos ativos. Eu nunca perdi um único voo até agora. Às vezes, em um dia, já estive em 6 aeroportos, mas eu nunca perdi um voo, nunca perdi um compromisso. Eu nunca cheguei atrasado a um compromisso em 30 anos. Mas eu não administro o tempo, eu administro a mim mesmo. Tempo, como administrá-lo? É uma coisa muito grandiosa para administrar. Não está em suas mãos. Caso você goste ou não, ele está passando, não está? Sim? Se você sentar aqui, ele está passando. Se você pular por aí, ele passará. Faça o que você quiser, ele vai passar, não vai? Mas o que você pode fazer consigo mesmo? Isso você pode administrar? Não tem nada a ver com o tempo. Por isso, autogestão, não gestão do tempo. Há poucos dias, eu estava voando da Índia. Normalmente costumava durar 13 horas e meia, 14 horas, mas agora existe a questão do Paquistão não permitir que os aviões sobrevoem o seu espaço aéreo, então levou 16 horas. Pelo fato de eu conhecer todos os pilotos e também ser um piloto licenciado, por isso eles me permitiram sentar na cabine do piloto e eu estava interessado no que estava acontecendo lá. Então eu estava conversando com eles e eles disseram, Sadhguru, eu disse 14 horas, não é? Eles disseram, não, Sadhguru, 16 horas, é muito tempo. Então eu disse, veja, não estou reclamando. Porque apenas um século atrás, se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, seriam 60 dias. 16 horas, não estou reclamando, estou bem. Vou me sentar, deitar, ler algo, fazer algo ou conversar com você, mas eu não estou reclamando das 16 horas. Como 60 dias se tornaram 16 horas? Simplesmente por causa de um motor a vapor vagaroso para um motor a jato. Olá? De repente, 60 dias se tornaram 16 horas. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! Agora mesmo, eles estão dizendo que os chineses desenvolveram um avião que de Pequim a Nova York poderá ser feito em 2 horas. Eles estão dizendo que até 2028 eles o terão comercialmente pronto, 2 horas. Portanto, isso não é ter domínio do tempo, mas, consequentemente, isso é ter domínio do tempo. Se o que alguém faz em 10 anos, se você pode fazer em 1 ano, se ambos vivem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, você viveu por 1000 anos. Olá? Essa é a única maneira pela qual você pode assumir o controle do tempo. E aquele que assume o controle do tempo, para ele, o universo inteiro, é uma doçura de compaixão. Essa será a sua experiência de vida ao assumir o controle do